Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos. Então vamos pra cima, rapaziada, um ótimo início de semana, certo? Dia 31 de julho, último dia do mês, tá? Então desde já desejo um ótimo mês de agosto pra vocês, tá? Que essa semana aí seja extremamente abençoada, vamos pra cima com muita luta, muita determinação e é isso, minha família. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, tá? Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. E um ponto importante, tá? Que muita gente vem me perguntando. Hoje vou fazer o sorteio, tá? Tô quase terminando aqui de anotar todos os nomes que comentaram lá naquele vídeo, tá? Vocês já sabem. E aí eu faço o sorteio e divulgo aqui pra vocês. Espero que amanhã eu já tenha a resposta, tá? Que eu já venho aí com os nomes e tudo mais. Certo, família? Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, comentei ontem, tá, sobre uma estrela mundial que poderia chegar ao Corinthians. Hoje já temos esse nome, tá? Vamos debater aí bastante sobre o mercado da bola, algumas novidades aí. Mas antes, tá, vamos falar da rotina do nosso Corinthians, que treinou ontem, certo? Naquele mesmo esquema. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Vasco? Fez só a parte regenerativa, tá? Só a parte de recuperação. Por quê? Porque o Corinthians tem um jogo amanhã, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, contra o News Old Boys, tá? Terceiro jogo seguido aí dentro da Neoquímica Arena, né? Vencemos o São Paulo, vencemos o Vasco e agora temos um jogo na Sul-Americana. 3 competições diferentes, Copa do Brasil, Brasileirão e agora a Sul-Americana, tá? O próprio Luxemburgo deu uma despistada, tá? Sobre a provável escalação de amanhã. Ele falou, ó, estamos em 3 competições. Quem vai jogar? Vamos olhar como os jogadores se recuperaram de um jogo para o outro. Todos estão à disposição. Posso jogar na terça, de repente, com um time que não jogou a Sul-Americana. Ou posso repetir, fazer uma mescla. E aí, quando ele diz time que não jogou a Sul-Americana, ele está dizendo o time titular. Porque quem jogou a Sul-Americana foi o time reserva. Certo? Então, ele dá indícios de que pode utilizar alguns jogadores do time principal no jogo de amanhã. Quem é desfalque confirmado? Gabriel Moscardo, tá? Segue a recuperação dele aí. O Matias Rojas é uma dúvida, tá? E não acho que o Luxemburgo vai utilizá-lo amanhã, tá? Não acho de verdade, tá? Quem pode ser uma novidade amanhã é o Lucas Veríssimo, tá? Que tá treinando aí desde quinta-feira, não foi relacionado para o jogo de sábado e pode ser relacionado para a partida de amanhã e quem sabe até ser titular da equipe do Corinthians contra o News Old Boys. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Lembrando que alguns jogadores aí devem ganhar a titularidade, como é o caso do Carlos Miguel, o Matheus Bidu, o Giuliano, tá? São jogadores aí que fazem parte de uma rotatividade dentro do Corinthians e que serão importantes dentro dessa temporada. Certo, rapaziada? Comentem aí qual a expectativa de vocês para o jogo de amanhã entre Corinthians e News Old Boys. O John estará presente lá na Neoquímica Arena, viu? Bom, rapaziada, ontem, tá, tivemos aí uma entrevista do Luxemburgo explicando a situação da negociação do Barleta com o Ceará. Certo? Ponto importante. O Corinthians tinha uma dívida para pagar dele. O Corinthians contratou o atleta por 6 milhões e não pagou. Então tinha essa dívida. Aí ele falou, ó, fizeram uma proposta de venda em que o Corinthians não ia ter mais que dispor do dinheiro em uma situação, tá? E aí, primeira pergunta, tá? Que o próprio Luxemburgo já até colocou. Por que você falou pode ir? Por que você liberou o atleta? Aí ele falou, ó, porque eu tenho o Adson, o Biro, o Matheus Araújo, que vão ali naquela posição, tá? Então, o Luxemburgo deu a entender que não precisa de um jogador que atue pelos lados do campo. Ponto importante, ele não citou o Romero, não citou o Mosquito, que tá se recuperando de lesão, deve voltar aí daqui 2 semanas mais ou menos. E o atleta Christian Barleta já foi até anunciado pelo Ceará, tá? Vou pedir pro editor colocar na tela aí, já foi até anunciado, tá? Confirmado aí a nova contratação do Ceará, vai jogar a Série B, e aí o Ceará paga 6 milhões de reais, né? O dinheiro o Corinthians ia pagar ao São Bernardo,
certo? E ao Joinville também, que foi o primeiro time dele. Enfim, Ceará assume a dívida, agora o Corinthians não deve mais esse valor do Christian Barletta, uma passagem de pouquíssimos minutos, eu acho que 180 minutos, dividido aí em algumas partidas, pouquíssimas inclusive, tá? E eu quero saber a avaliação de vocês sobre essa passagem do Christian Barletta pela equipe do Corinthians. Bom, rapaziada, vamos falar sobre o mercado da bola? Sei que vocês querem saber aí, situação primeiramente do Roger Guedes, tá? Que eu vou comentar. No final de semana, o Marco Belo trouxe os valores da proposta que a equipe do Qatar enviou para o staff do Roger Guedes, tá? Ponto importante. A proposta ainda não chegou para o Corinthians, chegou inicialmente para os empresários do Roger. E aí o Marco Belo confirmou os valores, tá? Falou, ó, o Corinthians receberia algo em torno de 50 milhões de reais pelos 40% que tem de direito do jogador. Os outros 60 são do próprio atleta, aí ele negociaria com o time do Qatar, o Corinthians nem saberia desse valor, tá? O que o Corinthians negocia são os 40%, ponto final, tá? E aí que o salário do Roger Guedes seria de 4 milhões de reais limpos no mês. Por que a gente fala limpo? Porque aqui no Brasil recebe o salário, tem muito imposto em cima e tudo mais. Lá eram os 4 milhões limpos na conta dele, todo mês. Isso se você colocar no fim do ano, já deu 48 milhões. Quase 50 milhões de reais só de salário no ano. É muita coisa, tá? Muita coisa. O que o Corinthians vai ganhar aí agora, tá? Por 40% que tem direito, ele vai ganhar de salário no ano. Praticamente 50 milhões de reais. Qual que é o outro lado da história? O Jorge Nicola conversou com uma pessoa do staff do Roger Guedes, tá? E a resposta foi a seguinte: essa pessoa segue insistindo que não há ofertas do Qatar. Se aparecer alguma coisa, pode ser da Arábia Saudita, mas que por enquanto o torcedor do Corinthians pode ter tranquilidade, ele permanece no clube. Então tivemos a informação inicial dos valores dessa proposta que chegou e depois uma pessoa do staff dizendo que não houve propostas. Ok, seguimos. Hoje cedo, tá? Hoje cedo, o Marco Belo trouxe a seguinte atualização: que a proposta chegou para os empresários do Roger, eles comunicaram à diretoria do Corinthians e a diretoria falou o seguinte, ó, manda a proposta de forma formal, formaliza essa proposta, coloca no papel e traz pra gente. Por quê? O empresário, ó, ligou, provavelmente pro Duílio, pro Alessandro, ó, tô com a proposta assim, assim, assado, 50 milhões de reais pra vocês por 40%, e aí a gente segue com o Roger, tá? Pro time do Qatar e tudo mais. O que a diretoria pediu? Formaliza isso num papel. Traz a proposta formal, assinada, tá? Por quê? A intenção da diretoria seria fazer uma contraproposta para o Roger Guedes, dando um aumento salarial para ele. Obviamente, nada perto de 4 milhões de reais, nem perto da metade disso, mas daria uma valorização para o atleta, um aumento salarial. E aí que eu fico pensando. Primeiramente, já tinha os valores, tava tudo certo, que já tinha o salário dele e tudo mais. Agora a proposta nem foi formalizada para a diretoria. Vão formalizar ainda. A minha dúvida é, será que tudo isso é um movimento para aumentarem o salário do Roger Guedes ou realmente existe essa proposta? Tá? Realmente chegou isso? Porque aí a diretoria pensou um pouco. Pô, se tá com essa proposta, tá com esses valores, faz o seguinte, manda pra mim, assinado, com os valores, tudo certinho. Porque se tiver a proposta, eles vão formalizar. Aí a diretoria pensa, compensa a gente negociar o atleta? Compensa vender? Ou não? Vamos segurar, mantém ele aqui, faz a contraproposta de salário, tá? Porque senão fica o dito pelo não dito. Certo? Ó, tô com a proposta aqui. Ah, de quanto? 50 milhões pra vocês. Ah, qual tipo? Não, a proposta é 50 milhões. Vão querer? Vão valorizar o atleta? Não, vamos valorizar, beleza. E aí a proposta nem existe.
Um exemplo, tá? Isso é um exemplo que eu tô colocando, que os empresários fazem, tá? Isso é um fato, os empresários fazem. Coloca a mídia em cima, traz esse apelo emocional do torcedor para valorizar o atleta, tá? Para valorizar o atleta. E aí a gente aguarda essa proposta oficial na mesa da diretoria, tá? Por um lado temos o Nicola falando que não existe essa proposta e a informação do Marco Belo, que tem a proposta e que eles vão formalizar para a diretoria, e eu quero saber a opinião de vocês. Por esses 50 milhões de reais, vocês aceitariam vender o Roger Guedes? Lembrando que a gente tem apenas 40% dos direitos. Não dá para negociar valor surreal, tá? Isso é importante. Isso é importante para o torcedor ter ciência nas negociações. E como eu disse no começo do vídeo, que a gente iria atrás do nome e tudo mais, o Portal Gol, tá? Trouxe aí inicialmente a informação do Thiago Fernandes, que o Alexis Sanches, tá? O chileno de 34 anos, bicampeão da Copa América, um excelente jogador, rodou aí gigantes da Europa, né? A Inter de Milão, Arsenal, Barcelona, Manchester United, certo? E ele deseja retornar para a América do Sul. Ele é um jogador chileno e tudo mais, quer retornar para cá. Ele já foi oferecido ao Corinthians, ele está livre no mercado, então viria de graça, mesma negociação, por exemplo, do Rojas, que seria negociar as luvas e o salário com o atleta, assina, não tem que ver com nenhum clube, certo? Isso é importante que a gente saiba. O Alexis Sanches foi oferecido ao Corinthians, tá? E a diretoria está avaliando a contratação do atacante chileno. Pontos importantes. A informação do Thiago Fernandes é que a diretoria só negociaria com Alexis Sanches em caso da saída do Roger do time. Então assim, se vender o Roger, aí eles vão fechar com Alexis Sanches. E aí pra mim é um erro, tá? Pra mim é um erro. Por quê? Porque não são jogadores com as mesmas características, tá? Vou até trazer alguns números aqui do Sanches. Na última temporada, pelo Olympique de Marseille e pelo Chile, ele fez 51 jogos, 20 gols e 3 assistências. Qual que é o ponto importante? Ele jogou centralizado e não mais aberto, como foi praticamente a carreira inteira dele, tá? Ele foi quase que um camisa 9, um falso 9 ou um 9 mesmo, uma referência ali do ataque, o cara centralizado. Pô, John, mais 34 anos, isso, aquilo... Sempre coloquei aqui. Se estiver bem fisicamente, é um cara acima do nível. Só que essa avaliação eu não consigo fazer. Eu não sou um cara da área da saúde. Quem vai fazer é a nossa comissão médica e a nossa comissão técnica. Essa avaliação sobre a parte física do atleta, tá? Se ele estiver bem fisicamente, estiver comprometido, é um cara muito acima da média no futebol brasileiro, tá? Isso é um fato, eu não consigo, não dá nem para discutir isso, tá? Sobre o Alexis Sanches. Não existe discussão. É igual o Rames Rodrigues, pessoal na resenha, no grupo, aqui no WhatsApp. Pô, e o Rames Rodrigues... Meu comentário é o seguinte, se estiver bem fisicamente, é um cara muito acima da média. Não existe debate. Esses jogadores são craques, craques. Qual que é o nosso receio? A questão física. Luizito Soares chegou. Quando tá bem fisicamente, é um monstro. Quando não tá, cai. O Hulk chegou no Atlético Mineiro com 34 anos. O Hulk, quando tá bem fisicamente, é um monstro. É um monstro. Quando tá mal fisicamente, compromete. E a gente volta na questão financeira. Qual vai ser a proposta salarial para esse atleta? Porque o Paulinho chegou com a promessa de que a Taunza ia pagar o salário. O Corinthians hoje tem essa condição? Ou só se sair o Roger, por exemplo? Tá? Por isso que eu falo que pra mim é um erro. Tá? Pra mim é um erro. Como que você vai tirar um cara que joga em uma posição e o substituto vai ser o cara que vem jogando em outra posição? Se sair um, vai trazer o outro, entendeu? Então não acho que a diretoria deva atrelar uma negociação à outra. Mais um ponto extremamente importante disso tudo, a questão de prazo.
o Alexis Sanches está livre no mercado. Então, não temos o prazo de quarta-feira, tá? Dia 2 de agosto, que é quando fecha a janela. Tivemos aí essa atualização. Não temos esse prazo para tipo, o Roger só pode sair até quarta e aí a gente só pode fechar com o Alexis até quarta. Não. Temos um prazo maior, tá? Um prazo maior quanto a isso. Provavelmente, a maioria no mês de agosto, ali pro dia 20, mais ou menos. Tá? Cada competição tem uma data, mas é mais ou menos isso. Então iríamos aí mais 2, 3 semanas aí de janela. Então assim, vamos analisar com calma, tá? Esse pedido inclusive é para a diretoria. Pense bem, veja a condição física e técnica do atleta Alexis Sanches, principalmente a parte física. Avalie o nosso elenco, que eu creio que ele seria uma contratação importante, tá? Se couber nos cofres do clube, certo? Se couber nos cofres do clube e se ele estiver saudável, estiver bem fisicamente. É um cara acima do nível. É a minha opinião. Quero saber a de vocês, rapaziada, sobre essa situação envolvendo Roger, envolvendo Alexis Sanches, um cara que foi oferecido ao nosso clube, e se você contrataria ou não. Comente aí, sim ou não. Comentou sim, eu já sei que traria o Alexis Sanches. Comentou não, já sei que não traria. Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, tivemos aí nesse fim de semana uma situação na equipe do Flamengo, no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo. Faltava uma substituição aí pro Flamengo fazer, certo? E o preparador físico pediu pro Pedro continuar aquecendo. O Pedro, centroavante aí do Flamengo, tá? E aí o Pedro se recusou, falou que não ia mais ficar aquecendo, certo? Beleza, voltou pro banco e tudo mais. Dentro do vestiário, teve uma discussão, certo? Teve uma discussão entre o preparador físico e o Pedro, tá? Uma discussão mais calorosa e tudo mais. E depois, o preparador físico deu um soco no Pedro, tá? Agrediu o atleta. O nome do preparador aí é Pablo Fernandes, tá? É da comissão do Sampaoli, do Jorge Sampaoli e tudo mais. E aí, desde de sábado à noite, a gente vem acompanhando aí o desdobramento dessa situação. O Pedro foi para a delegacia, prestou a queixa, fez o exame de corpo de delito, inclusive estava com um corte na boca, tá? Então foi comprovado aí a agressão e tudo mais. Entrou com o boletim de ocorrência contra o Pablo, beleza. Isso aconteceu do sábado para o domingo, tal. Hoje cedo, apresentação no Ninho do Urubu, pro treino, o Pedro não apareceu. Tá? E aí o pessoal vem comentando sobre a situação jurídica, que ele poderia pedir uma rescisão contratual com o Flamengo, por conta dessa situação e tudo mais. E ele não aparecer no treino, só aumentam esses rumores. E a pergunta que eu faço, inclusive acompanhando os comentários dos torcedores do Corinthians, seria um bom nome para nossa equipe? Se ele rescindisse o contrato, estivesse livre no mercado, o Corinthians deveria ir atrás do atleta? Na minha opinião, com certeza, tá? É um centroavante, como eu gosto de falar, acima da média. No futebol brasileiro, quem tem um Pedro hoje no banco? Quem tem um Pedro hoje no time titular? Pega os 20 times do Campeonato Brasileiro. Quem tem um centroavante igual o Pedro hoje? É um ou outro que você pode tentar comparar. Mas pela idade dele, pelo potencial e tudo mais, é difícil, tá? Mas, obviamente, é uma situação, assim, que a gente tá colocando muito lá na frente. Dele conseguir a rescisão, Corinthians fazer a proposta, ele avaliar e aceitar a proposta. Mas eu acho que é importante esse debate, até pra gente entender qual que é a opinião do torcedor, o que eles estão avaliando é do próprio Yuri Alberto também, tá? Da montagem de elenco do Corinthians. Eu acho importante esse debate com o torcedor. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!